Pessoal, vamos aqui para mais uma videoaula, continuando aqui o nosso conteúdo na nossa turma do primeiro ano. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema polaridade das moléculas, certo? Na aula anterior, nós começamos a falar sobre polaridade num primeiro aspecto, que era a polaridade das ligações, para que nós pudéssemos entender em que aspecto, né, essa polaridade interfere, né, dentro da molécula, ou seja, nas ligações, e para entender também a base principal para o nosso tema, que é a polaridade das moléculas. Então vamos aqui, ó. O que acontece? Primeiro, lembre-se que há uma diferença, né, no conceito de polaridade de ligação e polaridade de molécula. Porém, a classificação é da mesma forma. Se antes nós tínhamos ligações polares e apolares, agora nós podemos ter também a mesma coisa. A polaridade de molécula tanto pode ser polar como apolar, certo? Então aqui eu estou colocando para vocês mais ou menos um pequeno roteiro de como identificar a polaridade de uma molécula, certo? E quais seriam eles? Ou seja, que aspectos a gente tem que observar. No primeiro ponto, nós temos aqui observar a diferença de eletronegatividade entre os átomos, remetendo aí mais uma vez à aula anterior a respeito dos átomos envolvidos, ou de acordo com os átomos envolvidos, nós vamos ter aí a polaridade ou não da ligação. O segundo ponto, que é de suma importância, que é primordial, é a geometria da molécula, né? Que nós vimos anteriormente, que é mais ou menos o que? Ela indica para a gente como é que esses átomos estão posicionados no espaço. Atenção, nesse segundo tópico, se você errar a geometria, provavelmente você vai errar a polaridade da molécula, tá certo? E por último, nós temos que analisar uma coisa chamada de vetor momento dipolar, que seria o que? Basicamente é uma seta, porque fisicamente falando, né, dentro do âmbito da física, os vetores são representados por seta. Eles vão indicar para a gente a atração que vai acontecer entre os elétrons de uma determinada ligação. Em outras palavras, novamente voltando para o tema polaridade de ligação, ele vai mostrar para a gente quem tem uma atração maior do que quem, comparando um átomo com outro. Então, para começo de conversa, eu coloquei aqui dois exemplos, basicamente já resolvidos, para que nós possamos apenas fazer uma análise. Então, o que acontece? A primeira molécula aqui é a molécula do CO2, certo? Dióxido de carbono. Muito bem. Como foi dito no passo a passo ali em cima, eu tenho que entender a diferença em eletronegatividade, mas, acima de tudo, eu tenho que entender a geometria da molécula. E aí, pessoal, para não ficar algo muito repetitivo, eu não vou ficar dando maiores detalhes de geometria nesse vídeo. Existe um vídeo falando especificamente só de geometria molecular. Então, qualquer coisa você vai lá e assiste o vídeo de novo para tirar suas dúvidas, tá certo? Então, muito bem. O CO2 tem 3 átomos, né? Um de carbono e 2 de oxigênio. E pelo carbono não ter um par de elétron livre, ele vai assumir uma geometria linear. Então, tá aqui o CO2 com sua geometria linear. Aí, o que acontece? Primeira coisa que nós temos que explicar aqui é o seguinte. Paulo, o que são esses símbolos aqui em cima? Pessoal, aqui nós temos um indicativo de carga aparente. Por que carga aparente? Porque quando você tem uma ligação iônica, há a transferência real de elétrons de um átomo para outro. Na ligação covalente, essa transferência ela não ocorre, porque a ligação covalente é um compartilhamento. Mas como nós vimos no vídeo anterior, esse compartilhamento às vezes ele não é de forma igualitária. Os elétrons podem ficar mais para um lado ou mais para o outro. Então, o que acontece aqui é o seguinte, que os elétrons do carbono, quando eu comparo a eletronegatividade do carbono com o oxigênio é mais eletronegativo. Por sinal, eu quero relembrar aqui para vocês que na tabela periódica, os 3 elementos mais eletronegativos da tabela são exatamente flúor, oxigênio e nitrogênio, que nós chamamos simplesmente de FON. São os 3 mais eletronegativos de toda a tabela periódica, tá? Não esqueçam disso.
E aí o que acontece? Como o oxigênio é mais eletronegativo, os elétrons vão ficar mais para o lado do oxigênio. Por isso uma carga aparente negativa. Enquanto que o carbono, que vai ficar mais distante dos elétrons, vai ficar com a carga aparente positiva. Se você me perguntar o porquê do menos 2 aqui do mais 4, menos 2 porque o oxigênio está fazendo 2 ligações. E aqui mais 4 porque o carbono está fazendo 4 ligações. Então os 4 elétrons do carbono foram que afastados dele, certo? Então por isso que ele ficou com a cargazinha maior. Mas não é esse exatamente o ponto principal que eu quero que vocês entendam. Quando isso aqui acontece, essa formação de cargas aparentes, isso é em virtude de quê? Como nós já dissemos, da diferença de eletronegatividade. Consequentemente, vão surgir então os vetores de deslocamento, representados aqui, pessoal, no segundo desenho. Então prestem atenção. Quando eu comparo carbono com oxigênio, o mais eletronegativo é o oxigênio. Então, dentro dessas ligações aqui, vão surgir, ou vai surgir, no caso, um vetor para este lado, como já está indicado no desenho. A seta, atenção, a seta, o vetor, no caso, né, para falar da forma correta, o vetor sempre vai apontar para o elemento mais eletronegativo. Da mesma forma para o outro lado, eu vou ter um outro vetor aqui, ó, em direção ao oxigênio, que, repito, é mais eletronegativo do que o carbono. Aí o que é que acontece? Por uma definição física, o que é que nós temos aqui? Nós temos dois vetores que estão na mesma direção, né? Os dois são horizontais, mas os sentidos são opostos. Um está indo para a direita e o outro para a esquerda. De tal maneira que eu posso afirmar que, ao fazer o cálculo do vetor total, esse vetor total vai ser igual a zero. Porque esse vetor vai anular esse, assim como está demonstrado aqui. Seria como se, por exemplo, nesta caneta, eu aplicasse uma força desse lado e uma força desse. Se essas forças, com a minha mão direita e com a minha mão esquerda, se eu aplicar a mesma força, puxando essa caneta para a direita ou para a esquerda, ela não vai sair para lugar nenhum. É o que está acontecendo aqui. Eu tenho dois vetores de mesmo valor que estão em direções, né, na mesma direção e em sentidos opostos, um cancelando o outro. Vetor total igual a zero. Essa daqui, pessoal, é a definição ou a característica de uma molécula apolar. Então, muita atenção aqui agora para a definição. O que é uma molécula apolar? É aquela na qual os vetores, certo, de atração se anulam, se cancelam, são opostos. Para entender melhor, vamos observar aqui o outro exemplo que está abaixo. No caso aqui agora eu tenho a molécula da água, H2O. De novo, o passo a passo, suma importância, 3 átomos, só que dessa vez o oxigênio tem par de elétrons livre, o que vai fazer com que esse composto tenha uma geometria angular. Não é mais uma geometria linear. De novo, nós temos as cargas aparentes, dessa maneira, que está representada aqui. Por que ficou assim? Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o H. Então, os elétrons vão ser atraídos pelo oxigênio. Se ele vai ser atraído pelo oxigênio, o oxigênio vai ficar negativo e o H vai ficar positivo, ficando os vetores dessa forma aqui. Certo? Então, são dois vetores em direção ao oxigênio. Tá bom? Aí, o que é que acontece? Fazendo novamente a análise física do sistema, diferentemente da molécula anterior, nós percebemos que esses vetores aqui, eles não são antagônicos. Eu não vou fazer os cálculos específicos, você pode até fazer depois, até porque você tecnicamente viu o cálculo de vetores no primeiro ano do ensino médio em física, mas aqui a gente não precisa saber qual é o valor do vetor.
Eu só preciso saber se ele se anula, ou seja, se ele é zero ou se ele é diferente de zero. Quando que eu vou saber que ele é diferente de zero? Quando eles não são opostos. Perceba que esses dois vetores estão trabalhando para cima. Não é como o caso aqui que tem um vetor apontando para a esquerda e outro para a direita. Eles não são opostos. Aqui os dois estão indo para cima. De tal maneira que se eu for calcular um vetor resultante, ó, olha o que é que acontece. Eu tenho um vetor resultante para cima. Está aqui. Se ele existe, repito, independente do valor, eu sei que esse vetor resultante, ou vetor total, como você preferir chamar, é diferente de zero. E aqui vem a nossa segunda definição. Quando o vetor resultante é diferente de zero, nós vamos dizer que essa molécula é uma molécula polar. Cuidado novamente para não misturar conceito de ligação com molécula. Ligação polar e apolar é uma coisa. Molécula apolar e polar é outra história. Tá certo? Então, muito cuidado com isso. Então, repetindo mais uma vez, molécula apolar é aquela em que o vetor total, o vetor resultante, repito, você chama do que você quiser, aquela em que o vetor resultante é zero. Quando é que o vetor resultante é zero? Quando os vetores são opostos. Dentro da molécula, eles são opostos. E vai ser uma molécula polar quando o vetor resultante for diferente de zero. Ou seja, quando eles não são opostos, eles não se anulam. Para ficar mais claro, vamos tentar fazer aqui mais dois exemplos demonstrando essa análise. Bem, no primeiro caso aqui eu coloquei o composto que é o PCl3 e depois o BF3. Pessoal, muita atenção. Repito, primeiro passo é a geometria. Então, esse composto aqui ele tem 4 átomos, podendo assumir uma geometria trigonal ou piramidal. Nesse caso vai ser a piramidal. Por quê? Porque o P tem par de elétron livre. Então a conformação é essa daqui. O átomo do P em cima e os 3 átomos de cloro para baixo. Certo? Formando aqui uma piramidezinha. Novamente, comparando a eletronegatividade desses caras, o que é que eu vou perceber? Que eu tenho uma diferença de eletronegatividade entre o cloro e o fósforo. E aí o que é que acontece? Quando eu comparo a polaridade do fósforo com o cloro, pela posição na tabela periódica, né, que é a forma mais fácil de fazer isso, eu percebo que o cloro é mais eletronegativo. Então o que é que acontece? Quando eu observo a geometria, qual é o meu próximo passo? É colocar os vetores. Então, se o cloro é mais eletronegativo, então aqui vai aparecer aquela cargazinha negativa. Carga negativa. O P automaticamente vai ficar com a carga positiva. Paulo, por que aqui ficou só menos? Pela família, né, pessoal? O cloro é da família 1,7, então vai estar precisando só de um elétron para ficar estável. E o P, como é da família 5, vai estar precisando de 3. Lembrando que isso são ligações covalentes, então essas cargas são aparentes, né? Não são cargas reais como na ligação iônica. E aí o que é que acontece? Feito isso, eu vou observar os vetores. Repito, o cloro é mais eletronegativo, então eu vou ter vetores, pessoal, apontando ou direcionados, né, para os átomos de cloro. E aí o que é que eu vou perceber? Eu vou perceber que, novamente, esses vetores eles não são opostos. E que se eu for fazer o cálculo do vetor resultante disso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou perceber que vai ter uma componente aqui para baixo desses dois vetores e que o vetor resultante ele vai ficar para cá. Esse vai ser o meu vetor resultante. Sendo assim, ó, o que é que nós vamos ter então? Nós vamos ter uma molécula na qual eu tenho as cargas, como a gente já identificou ali, positiva e negativa, os vetores para baixo e, consequentemente, um vetor resultante diferente de zero. Repito, por que diferente de zero? Você vai ter aqui os 3 vetores
E quando eu calcular o meu vetor resultante, eu vou obter uma resultante para baixo diferente de zero. Consequentemente, pelo que nós vimos na folhinha anterior, esse composto é uma molécula polar. Certo? E é basicamente isso. Repito, tudo depende muito, é um processo muito simples. Mas tudo é uma questão somatória. Eu preciso entender de ligações, eu preciso entender de geometria, eu preciso entender de eletronegatividade para juntar tudo isso e chegar até aqui. Mas não tem nenhum segredo. Vamos agora aqui para baixo? Eu escolhi o composto BF3. Novamente, eu tenho uma molécula de 4 átomos, né? Sendo que o B, nesse caso, o boro, não tem par de elétron livre. Assumindo, portanto, uma geometria, né, trigonal. Beleza? Muito bem. Próximo passo, quando eu comparo a eletronegatividade do B com F, lembra do que eu disse? Na folhinha anterior, o FON. O flúor é o mais eletronegativo. Então aqui eu vou ter uma carguinha negativa, outra carga negativa e outra carga negativa. E novamente no B eu vou ter uma cargazinha aparente mais 3. Lembrando que o B, aí você vai dizer, Paulo, mas como é que essa molécula fica estável? Lembre-se que o boro é uma das muitas exceções à regra do octeto, ficando estável com 6 elétrons na sua camada de valência. Beleza, e aí, e como é que ficam os vetores? Bem, os vetores ficam dessa forma. O flúor é o mais eletronegativo, então os vetores vão apontar para o flúor. Beleza? E aí, nós vamos analisar o vetor resultante. Aí, pessoal, prestem muita atenção. Diferentemente do caso do PCl3, olha o que é que vai acontecer aqui. Eu tenho um vetor para cima, dois vetores para baixo. Fazendo novamente aquelas componentes dos vetores para calcular o vetor resultante aqui para baixo, eu vou ter esse vetor aqui. Certo? Então, se eu quiser sintetizar, como é que está a posição desses vetores? Eu vou ter um vetor para cima, certo? Que é esse aqui. E eu vou ter essa componente aqui para baixo, que seria a junção desses dois vetores aqui. Tá certo? E aí o que é que acontece? Observe só. Eu tenho um vetor para cima e um vetor para baixo. Vetores que estão na mesma direção, estão na vertical, mas sentidos opostos. Um para cima e outro para baixo. O que é que isso me leva a pensar? Que o vetor resultante dessa molécula é igual a zero. E aí, pela definição que nós vimos, se o vetor resultante é zero, significa que essa molécula é uma molécula apolar. Certo, pessoal? Então, é basicamente isso a definição de molécula, ou como se classificar uma molécula em polar e apolar. Monte a molécula, veja sua geometria, coloque os vetores, vejam como esses vetores se posicionam, se eles vão se anular ou não. Se eles não se anularem, molécula polar. Se eles se anularem, molécula apolar. Eu espero ter ficado claro para todo mundo. Gostaria de pedir mais uma vez uma avaliação do vídeo. Se você gostou, né, deixa o gostei. Se quiser indicar para alguém, você indica. E deixa aí nos comentários em que é que a gente pode melhorar. No mais, tenham todos uma ótima semana, certo? E até a próxima, se Deus quiser.